Mateus, capítulo 8, e o versículo é o versículo de número 5, a partir do versículo de número 5. Eu glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade de poder fazer o que eu tanto amo, que é a exposição da palavra do Senhor. Glorifica ao Senhor por isso. Louva a Deus também pelos nossos pastores, pastor Eliseu, mesmo em ausência, eu deixo registrado, pastor, minha gratidão ao pastor Eliseu, pastor Marcos, que tem nos incentivado e investido oportunidade em nosso ministério. Gratidão é o que emana do meu coração. Aos colegas obreiros que aqui se faz presente, a todos os irmãos que também estão aqui na nave de nossa igreja, num período onde estamos às portas dessa festa, a igreja está dessa forma, nós glorificamos a Deus, muito mesmo por você que está conosco aqui, pelos irmãos da plataforma do YouTube. Deus abençoe a todos, porque também no YouTube existe uma igreja também nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Quem encontrou Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, diga glória a Jesus. O texto bíblico nos diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 13 para encerrar. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Você pode se assentar, adorando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, sabemos que o seu público-alvo de destino, o público o qual Mateus escreve este livro, sabemos que foi para o público judeu. E na perspectiva em apresentar Jesus para os judeus, Mateus faz questão de ressaltar Jesus como rei. E todo o evangelho que ele escreve acerca de Jesus, ele vai argumentando acerca de Jesus como rei, mostrando a procedência de Jesus através da genealogia, que ele era, sim, rei por descendência. E nos primeiros 10 capítulos deste evangelho, que particularmente sou apaixonado por este evangelho, vemos que nos primeiros 4 capítulos, Mateus, ele narra-nos acerca da pessoa do Senhor Jesus. E acerca da pessoa dele, ele fala acerca da genealogia, dos primeiros, nas primeiras informações no tocante o Cristo humanizado. E a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, que são capítulos, eu repito, que me apaixonam, me deixa de forma assim, estarrecido de tanta informação extraordinária, mostra-nos acerca da cultura
do reino de Deus, esse reino que Jesus pessoalmente veio estabelecer através da sua missão específica, que foi morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. E dentro desses 3 capítulos vemos ali palavras extraordinárias, e sugiro aos irmãos que, podendo pelo menos neste ano ler esses 3 capítulos, vai ser de grande valia e de grande edificação também para a sua vida espiritual. Só que no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Mateus, ele frisa atos de poder deste Messias que o Antigo Testamento prometeu, que Deus no Antigo Testamento prometeu que viria. Ele então faz menção desses atos poderosos que esse Messias prometido por Deus no Antigo Testamento iria vir. E dentro desses capítulos 8, 9 e 10, temos aqui cerca de 10 milagres que Jesus realizou. Sempre quando eu prego sobre milagres, não tem como não repetir alguma coisa que já falamos acerca de milagres. Jesus não realizava milagres para mostrar-se maior do que os seus opositores, ou para impressionar os espectadores, ou para persuadir uma multidão para lhe seguir. Jesus realizava milagres como uma prerrogativa que, de fato, ele era o Messias que as Escrituras Sagradas nos prometeu que viria. Jesus, então, ele manifesta esses atos para mostrar a sua identidade de poder como aquele que havia de vir e de fato veio. Esses milagres que ele realiza também é de caráter de compaixão pelo sofrimento daquele que estava na mendicância, excluído, social. Jesus então reintegrava essas pessoas, manifestando a sua compaixão, bondade e misericórdia. Nunca foi para se promover, nunca foi para mostrar que era melhor do que qualquer outra pessoa, até porque quem é, e não precisa fazer força para dizer que é. E nós sabemos que Jesus não precisou fazer nada disso, porque de fato ele é o Rei poderoso que havia de vir, Senhor das nossas vidas, fundador da igreja, e que nos deu acesso direto ao Pai, e que foi preparar morada e vai levar os crentes da diga. Cadê você que vai subir também? Abre a boca para adorar esse Jesus, o qual nós estamos aqui reunidos e unidos nessa noite para o adorar. Capítulo 8, a abertura desse capítulo marca a descida de Jesus do Monte das Bem-aventuranças, onde eu já acabei de falar nessa introdução, onde Jesus fez menção da cultura do seu reino. Capítulo 5, 6 e 7. Um homem leproso que se aproximou de Jesus, já preguei sobre esse texto, mas vale a pena frisar acerca disso aqui, construindo a introdução. Um homem leproso que estava excluído socialmente, excluído também da sua família, excluído do âmbito religioso, totalmente vivendo em solidão, ele se aproximou de Jesus. E Mateus, escrevendo isso aqui, obviamente, gerou um choque e um confronto para os judeus. E por que gerou esse choque e esse confronto? Porque os judeus, e principalmente os religiosos, não se aproximavam de pessoas que tinham essa enfermidade. Primeiro, que poderia ser contaminado. Segundo, que eles tinham pavor disso mesmo. Então, quando via algum leproso, eles cortavam caminho, corriam, viravam-se para uma outra direção. Por quê? Porque eles tinham medo que os enfermos passassem a enfermidade que eles possuíam para o seu corpo. Eles tinham medo também de se tornarem ritualmente impuros. Mas quando Jesus desce do Monte das Bem-aventuranças, esse homem leproso, com a sua carne em estado de putrefação, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Só que Jesus mostra aqui algo muito interessante. Jesus não corre apavorado do leproso. Jesus não sai por um outro caminho, porque um homem leproso estava vindo pedir ajuda.
Jesus simplesmente estende a mão e diz para ele: rapaz, eu quero ser limpo. E quando Jesus toca naquele homem leproso, as Escrituras Sagradas dizem que aquele homem foi purificado, foi curado, teve a sua carne restaurada. Isso aqui me chama a atenção de uma forma muito extraordinária. Pregar sobre milagres é tremendo, irmãos, porque isso aqui é o que a gente crê. Nós somos igreja pentecostal e acreditamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o texto sagrado diz que aquele homem foi curado imediatamente. E o que a gente aprende nisso aqui? Que onde o homem não pode tocar para resolver, o Jesus, o qual nós estamos reunidos nessa noite, ele tem poder para tocar onde o homem não pode tocar e para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Sabe por que ele toca em pessoas que têm enfermidade e não têm medo? Porque ele é todo poderoso. Não é o pecado ou a enfermidade que vai contaminá-lo, pelo contrário, é a virtude que vai sair dele que vai nos curar. É o poder e a autoridade que vai sair dele e vai mudar a nossa sorte. Eu estou aqui declarando debaixo da autoridade do nome de Jesus, que o nosso Jesus ainda pode fazer por você que está na plataforma do YouTube, talvez está vivendo enfermidade, vivendo enclausurado por conta de um mal, e nós estamos declarando aqui que Jesus, ele pode te ressocializar através do seu poder. Cadê você que veio a esse templo e acredita? Adora o nome do Senhor Jesus. Ele pode. E a partir do verso de número 5, as Escrituras Sagradas nos afirmam que Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, aproxima-se dele um centurião romano. O centurião romano era um funcionário do Império Romano que tinha uma posição importante de liderança dentro dessa hierarquia. Por exemplo, uma legião de soldados equivalia a 6.000 soldados. E esses 6.000 soldados subdivididos em 60 grupos de 100. Cada grupo de 100 possuía uma liderança que era chamado de centurião. Então o centurião era um responsável por 100 soldados. E este texto nos informa que este homem era responsável por 100 soldados na cidade de Cafarnaum. Ele possuía um servo que estava gravemente enfermo. E esse texto aqui nos chama a atenção porque o servo, o escravo, dentro desse contexto, não tinha valor para o seu senhor, valor humano. O escravo, dentro desse contexto, tinha valor de coisas, ferramenta de trabalho. Era isso que era o escravo. Para que os irmãos possam entender, como se fosse um notebook. Tem um equipamento de trabalho, deu defeito, vai tentar consertar, procurou o Rafael, e aí Rafael fala assim, não tem mais jeito disso aí não. Você vai pegar e vai descartar e vai comprar um novo, porque é sua ferramenta de trabalho. E dentro desse contexto aqui, era assim que funcionava. Enfermou ali o escravo, e minha ferramenta de trabalho está ruim, então eu vou colocar um outro no lugar. Só que este homem, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 7, era alguém que o seu senhor estimava muito. E esse senhor o tratava não como objeto, não como coisa, mas como pessoa. E este homem enfermo, este servo enfermo, este senhor decide. Eu estou pregando na narrativa de Mateus, porque Lucas disse que os anciões dos judeus, os amigos, foram até Jesus. Aqui, Mateus, ele afirma-nos que o centurião foi. Não há contradição. São apenas informações para dizer que este homem, de alguma forma, se aproximou de Jesus para buscar o milagre para o seu servo. O texto sagrado diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele começa a rogar, dizendo, Senhor, o meu servo, ele está paralítico e violentamente atormentado. Quando Jesus toma conhecimento acerca deste problema, Jesus então diz para ele, eu irei e lhe darei saúde. Só que esse homem é uma autoridade dentro dessa hierarquia do Império Romano, como eu já falei. E ele entendendo acerca de autoridade, ele fala, olha, eu sou uma pessoa que está subordinada à autoridade. Eu entendo de princípios de autoridade. Porque eu tenho soldados à minha disposição. Digo para ele, vai
E ele vai. Eu digo para o meu soldado, vem. E o meu soldado, ele vem. Eu digo para o meu criado, para o meu servo, faze isto. E ele vai lá e cumpre. Ele vai lá e faz. Então, entendendo acerca de autoridade, eu sei que tu tens autoridade. Então faz o seguinte, não vai à minha casa não. Libera apenas uma palavra. E o meu criado que está enfermo, ele será curado através do poder da sua palavra. Quando ele diz assim, o texto diz que Jesus ficou maravilhado ouvindo aquilo que aquele homem havia exposto. O texto bíblico diz que Jesus, tão admirado, diz que nem mesmo em Israel ele encontrou alguém que tivesse uma fé que equivalesse o tamanho da fé de um centurião romano. E no verso que lemos para fazer a conclusão, que foi o verso 13, o texto ali nos faz a afirmação que Jesus o envia para casa, dizendo, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, aquele servo, aquele criado, ele ficou curado. Esse texto tem lições que podem edificar as nossas vidas. E aqui nós vamos fazer a exposição de algumas delas para efeito de edificação das nossas vidas. Olhando para esse texto e vendo que quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, este centurião, o texto diz aqui, chegou junto dele. O centurião chegou junto de Jesus, junto a Jesus. E olhando para o texto explica por que o centurião chegou junto a Jesus. Ele chegou junto a Jesus porque o seu criado estava enfermo. O seu criado estava doente. O seu criado precisava de uma cura, de um milagre, de algo que somente Jesus tinha poder e autoridade para poder fazer. Olhando para esse texto, a gente consegue aprender uma lição muito importante. E qual é? Sempre que Jesus, grave isso, sempre que Jesus quiser que cheguemos mais perto dele, ele vai permitir que pessoas ligadas a nós, quando não formos nós, pessoas ligadas a nós, enfrente alguma adversidade. E olhando para esse texto, nós entendemos que o centurião só se achegou a Jesus por conta da enfermidade do seu criado. E a lição que o Espírito do Senhor coloca em nosso coração para transmitir é: não se desespere com as adversidades. Não faça dos problemas ou da enfermidade pontes que venham, ou melhor, bloqueios que venham te impedir de se aproximar do Senhor. As enfermidades, as adversidades da vida precisam ser observadas e entendidas como pontes para nos aproximar do Senhor. Entenda essa verdade que eu vou declarar para a sua vida. O que você está vivendo, você que está aqui e você que está na plataforma do YouTube, o que você está vivendo não é porque Deus virou as costas para você ou porque Jesus não tem poder para te ajudar. É simplesmente algo que está acontecendo para que você possa se aproximar mais de Deus. Use as enfermidades e os problemas como pontes de conexão para com o Senhor. E Deus está dizendo para você, esta enfermidade não é para a morte, é para que você possa se relacionar comigo de uma forma diferente. Se não fosse este problema, talvez você não estaria aqui. Se não fosse esta luta, talvez você não estaria aqui. Se a tua casa estivesse bem, talvez você não estaria aqui. Mas como está vivendo uma adversidade, Jesus está falando, bem-vindo a um relacionamento mais profundo comigo. Por que, Jesus? Porque as adversidades nos aproximam dele. Fala para quem está perto de você aí, fala, faça das adversidades
Faça das enfermidades pontes de conexões para se aproximar de Jesus. Não permita que o problema te afaste de Jesus. Faça com que esse problema te aproxime cada vez mais dele. Esse problema é Jesus dizendo: eu quero me relacionar com você de forma mais profunda. As adversidades nos aproximam dele, nos aproximam do Senhor. E ele se aproxima, continue comigo no texto, ele se aproxima. O texto diz, chegou junto dele, chegou junto a Jesus. E diz o texto, quando ele abriu a boca para falar, ele disse, o texto diz aqui melhor, antes de falar desse ponto, o texto diz, rogando-lhe, chegou junto dele, rogando-lhe. Rogar é pedir com insistência e com humildade. A gente não pode confundir a insistência e misturar com arrogância. Por quê? Não, Jesus tem que fazer. Eu vou colocar Jesus contra a parede, isso não existe na Bíblia. Todos que tentam colocar Jesus contra a parede, perde batalha. Mas quem insiste com humildade, alcança milagres. O que Deus requer de nós não é arrogância e nem prepotência, achando que Jesus é nosso empregado. Deixa eu declarar isso aqui. Jesus, pelo menos na ADIG, não é servo nem empregado. Ele é Senhor que faz o que quer, na hora que quer, da forma que quer, a quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer. E o texto diz que Ele estava rogando-lhe, pedindo com insistência. E quantas pessoas têm jogado a toalha porque alguém falou assim, ó, desiste. Esse marido não muda. Esse filho não muda. Essa circunstância não muda. Essa enfermidade não vai te deixar. Mas o texto está nos ensinando por que este servo alcançou o milagre que o Senhor foi buscar. Porque ele insistiu. Talvez você já está fazendo campanha desde o ano passado, falando, pastor, eu vou jogar a toalha. E Deus está dizendo para você, insista. Mas eu já fiz 15, faça 16, faça 17, faça 18. Mas não está acontecendo. Uma hora vai acontecer. O que Deus está dizendo é, você só não pode desistir agora. Fala para quem está perto de você isso aí. Chegou até aqui para desistir? Não faça dessa forma. Insista. Com humildade, mas insista no jejum. Fala para esse crente, insista na oração, insista na intercessão. Não está mudando nada, mas está mexendo no mundo espiritual. Não está acontecendo nada, mas os teus olhos não podem estar contemplando, mas Deus já está trabalhando na tua causa. Insista. Parece que não tem jeito, insista. Pastor, eu vou mudar o meu propósito da campanha. Não mude. Permaneça no mesmo propósito. Dizendo, eu vou insistir. Se alguém disser para você, pelo amor de Deus, está chegando o carnaval. Fica em casa, fazer cachorro quente, fazer pipoca, viajar. Às vezes não viaja, mas fica em casa, mas não vem um culto. Mas isso é outra coisa. Mas ficar em casa, fazer outras coisas. Eu não vou ficar em casa. Eu vou para a DIG. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito e eu não desisti do que Ele pode fazer por essa pessoa que eu estimo. Insista. Pega essa palavra, insista. E aí o texto bíblico diz que quando ele abre a boca para falar com Jesus, ele disse, Senhor. E aqui você vai entender por que ele insiste. Senhor, se você olhar no grego, fique calmo que eu não vou falar grego, que eu não sei falar grego. Se você olhar esse texto do original, você vai ver que Senhor significa alguém que tem autoridade e supremacia. Quando alguém falar para você assim, ó, joga a toalha. Não vou jogar a toalha. Sabe por quê? Porque eu sei a quem eu estou pedindo. Sabe por que eu não vou desistir? Porque eu sei que Ele tem autoridade para interferir nesse processo. Sabe por que eu não vou jogar a toalha? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que é perder tempo? Perder tempo é quando você insiste com quem não pode te ajudar. Ei, Jesus
pode te ajudar, porque Ele é Senhor, Ele tem autoridade, Ele tem autonomia, Ele tem proeminência. Cadê você que veio adorar a esse Senhor? Ele pode, Ele tem para dar, Ele tem para dar. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele está insistindo porque Jesus é Senhor e pode fazer. E quando ele insiste, expondo o problema para Jesus, o texto diz que Jesus imediatamente fala para ele assim, ó, tá certo, eu irei lhe darei saúde, eu vou para lá, na sua casa, mesmo judeu não podendo entrar na casa de gentil, mas eu vou para lá, na tua casa, eu vou entrar lá, e vou dar saúde para quem não tem saúde, eu vou levantar quem está caído, eu vou. E o que nós aprendemos com essa declaração de Jesus? Que Ele está inclinado para ajudar nesse problema. Jesus não está indiferente com essa situação, Ele está inclinado a te ajudar neste problema. Não, Jesus não está fazendo pouco caso do seu problema, não. Ele está inclinado a te ajudar neste problema. E Ele está dizendo para você, o problema é saúde, fica tranquilo. Eu irei e lhe darei saúde. Jesus tem para a tua vida aquilo que você precisa. Eu não sei se é porta fechada. Se é porta fechada, o nosso Jesus tem porta para abrir para você. Se é saúde, o nosso Jesus tem saúde para dar para você. Se é algo impossível que ninguém pode fazer, fica em paz, porque Ele é a autoridade, é impossível. Quando ninguém pode fazer, entra no campo da possibilidade. Ele fala, agora deixa comigo, porque o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. E nessa noite Ele está dizendo para você, eu quero fazer, eu irei e lhe darei saúde. Partindo para o fim, o texto sagrado diz que o centurião fala para Jesus, já sei que o Senhor quer fazer, então faz o seguinte, nem precisa entrar na minha casa, daqui mesmo, imagina a cena, daqui mesmo onde estamos, só libera uma palavra. Não é um texto, é uma palavra. Não é um ritual, é uma palavra. Não é unção em travesseiro, é uma palavra. Não é toma esse dinheiro que eu opero, não, é uma palavra. O que nós precisamos para a nossa vida ser transformada é uma palavra. E a palavra que Jesus tem para a tua vida é, eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Se tem alguém enfermo, recebe essa palavra de Deus para teu coração. Eu estou entrando com saúde aí na tua casa, na tua vida, na tua família. Cadê você que acredita? Abre a boca para adorar que Ele está entrando e está lhe dando saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Mas a enfermidade veio e levou até as forças, não me interessa. Eu irei e lhe darei saúde e levantarei. Quando Jesus ouviu aquele homem dizendo, nem entre na minha casa, apenas libere uma palavra que vai ficar tudo bem. Jesus fica admirado, maravilhado da fé daquele homem. E libera uma palavra que eu quero aplicar para a sua vida, que está no verso 13, para a gente já encerrar. O texto sagrado diz, vai, e como creste, te seja feito. Vamos junto, Adig, para ficar bem bonito, ao som do 3, 1, 2, 3. Vai, e como creste, te seja feito. É Jesus dizendo para ele, vai acontecer na sua vida, da maneira que você acredita.
não depende de Jesus para acontecer, depende de você crer. Se você acredita, eu libero essa palavra como profeta nessa noite, vai acontecer da maneira como você acredita. Mas pastor, meu marido não está acreditando. Não me importa. Se você acredita, vai acontecer da forma que você acredita. Pastor, mas não estou vendo possibilidade. Jesus está dizendo, vai acontecer da forma como você acredita. Mas ninguém está crendo, mas você está crendo. E você, Jesus, crendo nisso aí, vai acontecer como você acredita. Cadê você que acredita? Cadê você que acredita? Talvez o seu filho virou para você e disse assim, ó, nunca vou pisar dentro de um templo. Aí quando você for para o joelho e fala assim, Jesus, eu estou orando aqui já te agradecendo, que aquela Bíblia que está lá no armário, o meu filho vai usar na tua casa. Não importa o que estão dizendo, que nunca vai acontecer, mas Jesus está dizendo, todo mundo pode não acreditar, mas você está proibido não acreditar. Você está proibido não acreditar. Fala com esse crente aí, você está proibido a não acreditar. Se você veio aqui com uma última gota de esperança, Jesus está dizendo assim, ó, abre a tampa do teu vaso e recebe azeite. Ramai canto, o Ramai canamachura candarácia. Ninguém está acreditando, mas você tem que crer. Saia daqui com a fé lá em cima. Se fosse medir conforme a bateria, sai daqui 100%. Se você entrou aqui com 5% de fé, sai daqui 100% dizendo assim, ó, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Cadê você que acredita que vai acontecer? Para encerrar, a última aplicação, 30 segundos e a gente já vai orar. Olha o que a Bíblia diz. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Espera aí. O centurião foi buscar. Então quer dizer que enquanto ele buscava, Jesus estava trabalhando? Então quer dizer que enquanto você está aqui na DIG, Jesus está dando saúde lá onde você precisa, é isso? Enquanto você está aqui inclinado falando, faz Jesus, entra Jesus, opera Jesus, Ele fala, fica tranquilo. Enquanto você levanta a mão para adorar, Ele está indo na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde. Ei, o ano não vai acabar igual acabou no ano passado. Tem coisa extraordinária de Jesus para acontecer para a sua vida. De pé, Adig, em nome de Jesus. Cadê você que acredita? É palavra para quem crê. É culto de milagres. Não fique escandalizado com a minha fé não, viu? Eu acredito nisso que eu prego. Eu vim para cá para o culto de milagres. O pastor sabe. Deixei minha mãe enferma dentro de casa. Mas eu vim para cá acreditando que enquanto eu prego a palavra, Jesus visita a minha mãe lá. Enquanto você está aqui adorando, Jesus visita o teu problema lá, opera um milagre lá, mas você precisa crer, porque só vai acontecer se você acreditar. Cadê você que está no templo da nossa Adig, a casa do Senhor Jesus, onde nos reunimos aqui só para, não é para falar mal de ninguém, é só para falar bem de Jesus. Cadê você que quer entregar sua vida a Jesus? Sai do seu lugar. Essa é a sua oportunidade. Não espera acabar o carnaval para se decidir, não. Vem agora para Cristo. Porque o que Ele quer fazer na sua vida é algo urgente. Cadê você? Sai do seu lugar. Nós acreditamos que tenha pessoas nesse lugar que precisam ter um encontro com Jesus. E essa é a sua oportunidade. A oportunidade está aberta. O ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. E se você não tiver forças para sair,
Fala com esse crente da dica que está do seu lado, fala assim: eu quero ir lá na frente, mas eu não tenho força. E eu tenho certeza que um crente em Cristo Jesus vai vir contigo aqui até a frente.